Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o 5º capítulo do livro Bem-aventurados os aflitos, e dessa vez estudaremos o item O Suicídio e a Loucura. Esse item, o suicídio e a loucura, é composto dos subitens que vão de 14 até 17. Estudaremos agora os subitens 14 e 15. Para falarmos do conteúdo geral desse item, o suicídio e a loucura, nós podemos dizer que ele nos apresenta os efeitos preventivos que a doutrina espírita pode nos oferecer, tanto em relação ao suicídio quanto em relação à loucura. Nesses itens, especificamente 14 e 15, nós seremos introduzidos à causa do suicídio e da loucura e a forma de combate a essa causa. Para pensarmos em uma ideia de continuidade, basta lembrarmos que no item anterior, nós vimos que o melhor meio de passarmos por uma dificuldade ou por uma aflição é sendo resignados. Essa atitude mais sábia, essa atitude que nos fará progredir e que nos dará frutos nessa existência atual e também na existência futura. Muito bem. Nesse item, o suicídio e a loucura, nós veremos que se não agirmos assim, poderemos chegar ao extremo ou aos extremos que dão título ao item. Poderemos chegar ao suicídio ou à loucura, se não compreendermos e não nos resignarmos diante das aflições que a vida nos apresenta. Agora, então, esse item se transforma para todos nós em um item para ser profundamente refletido, raciocinado, interiorizado e muito bem sedimentado em nós, pois ele é um item, como dissemos, preventivo a essas mazelas humanas. Vamos então aos nossos dois subitens. Os dois, tanto o subitem 14 quanto 15, têm apenas um parágrafo, e a partir de agora nós vamos analisar esses dois subitens. Aqui no subitem 14, a primeira referência que nós temos, ou melhor, a primeira informação que nós temos, é uma referência clara ao item anterior, pois essa primeira informação nos diz que o modo de considerar a vida terrestre nos dá calma e serenidade, e que ele é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Essa é a primeira informação que nós temos. Então, aqui na nossa segunda informação, a segunda parte de 3 que nós separamos o parágrafo, nós encontraremos então a causa da loucura, pois nós lemos que é certo que a maioria dos casos de loucura se deve a uma comoção, uma emoção muito forte, produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então a pessoa tem uma vicissitude, uma aflição muito grande, não consegue suportá-la e então ele acaba chegando a isso que nós chamamos de um estado de loucura, ele perde a sua razão. Na terceira parte do parágrafo, nós temos a informação que nos diz que considerar a vida na Terra do modo como ensina a doutrina espírita, levando em consideração os princípios que nós temos visto, inclusive nesse capítulo, imortalidade da alma, justiça e bondade de Deus, a justiça de nossas aflições, entender a causa de nossas aflições, atravessá-las com resignação, enfim. Encararmos a vida desse modo nos faz enfrentar com alegria ou até indiferença os reveses. Nos faz enfrentá-los até mesmo sem desespero. O desespero deixa de existir. Entendemos que esses reveses são, na verdade, aprendizados preciosos para o espírito. Então passamos a encará-los também de forma diferente. E aqui no nosso grifo, nós vemos que dessa forma, o homem se coloca acima dos acontecimentos terrenos, o que lhe preserva de abalos à razão, os quais, não fora isso, o perturbariam.
e o levariam, portanto, à loucura. Então, retomando um pouquinho as informações do parágrafo, nós vemos que a causa da loucura é um forte abalo causado pelas vicissitudes que não temos coragem de suportar, e não temos coragem porque vemos a vida apenas do ponto de vista terreno, desse ponto de vista momentâneo, do qual às vezes parece que nossas aflições não terão termo, não terão fim. Bem, para mudarmos o nosso ponto de vista, para encararmos a vida e as aflições de um modo que nós façamos ou consigamos esse efeito que está aqui no final do parágrafo, nos colocarmos acima do sofrimento, entendermos que somos muito maiores que o sofrimento e que somos maiores que o sofrimento, inclusive na companhia do Pai Celestial, que apenas os permite para o nosso crescimento, nós precisamos retomar os princípios apresentados até agora pelo capítulo. Justiça das aflições, nós já vimos que elas são justas. A resignação como modo de viver essas aflições. Todos esses princípios, os princípios mais nobres apresentados até agora por esse capítulo, sempre sustentados pela justiça e bondade de Deus e pela imortalidade e progresso constante do espírito. Precisamos lembrar isso. Somos espíritos imortais, progredimos sempre, e Deus só permite com justiça e bondade aquilo que é favorável ao nosso progresso. Esse é um modo pelo qual o Espiritismo nos leva a preservar a nossa razão, a nossa faculdade de juízo diante dos maiores reveses que a vida possa nos apresentar. Em outras palavras, saber de nossa essência, preservar nossa confiança em Deus, perseverar no limite de nossas forças contra as vicissitudes da vida, é a atitude que nos apresenta esse caminho, ou que se transforma nesse caminho, que nos coloca acima do sofrimento, que nos torna maiores que as aflições e que nos preserva a razão para fazermos uso dela e assim tomarmos melhores atitudes. É como se disséssemos para o sofrimento: você é pontual, você passará depressa, e você representa muito pouco ou quase nada, porque a minha força, a minha razão, a minha inteligência está unida às bênçãos de Deus para superá-la. Então, nesse contexto todo, o sofrimento pode muito pouco contra nós, ou quase nada. Pelo contrário, se transforma para nós em via de crescimento. Vamos ao subitem 15, como já o dissemos, também formado por apenas um parágrafo. E o subitem 15 começa fazendo uma referência direta também ao subitem 14, quando nos apresenta aqui na nossa primeira divisão, no nosso número 1, em amarelinho, que essa mesma atitude mental que nós temos ou devemos ter em relação à vida em geral e às vicissitudes, também causa os mesmos efeitos em relação ao suicídio. Então, se nós desconsiderarmos aqui no nosso grifo, né, se colocarmos de lado aqueles que estão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais nós podemos chamar de pessoas inconscientes, não é? É incontestável que esses são casos particulares que não são levados em conta aqui quando falamos em loucura e suicídio, né? Então, se não levarmos em conta esses casos, nós poderemos dizer que aquele que busca o suicídio sempre tem um descontentamento qualquer e que se transforma, assim, em um motivo para que ele recorra a essa questão ou a essa atitude que é o suicídio. O descontentamento, uma aflição qualquer. Muito bem, se no item anterior nós tínhamos uma forte emoção causada por uma aflição, aqui nós temos um descontentamento. Nós temos como pano de fundo aqui sempre o nosso sentimento, não é? O sentimento de descontentamento com uma situação da vida, aqui, que nos leva ao suicídio. E no item anterior nós tínhamos também essa questão de uma forte emoção causada por uma aflição, ou seja, também por um descontentamento. Bem, na segunda informação que nós temos aqui no parágrafo, nós vemos que
aquele que está certo de que só é desaventurado, que só tem esse descontentamento por um dia, é uma pessoa mais paciente. Ele não se desespera, ou só se desespera quando não consegue projetar um fim, um termo para o sofrimento. E a vida na Terra representa, segundo nós aprendemos na doutrina espírita, e essa é a informação também contida nesse trecho, representa bem menos do que um dia se comparada à imortalidade da alma. Um dia da vida de um espírito aqui na Terra representa uma parcela da sua vida, da sua encarnação. Um dia referente à imortalidade da alma se transforma em uma parcela muito menor da vida do espírito. No nosso terceiro ponto, aqui na nossa terceira parte desse subitem, nós vemos que aquele que só concebe a vida terrena, aquele que só pensa aqui no contexto terreno e não crê na imortalidade da alma, só vê na morte a solução de seus problemas. Acha muito lógico, muito natural, que o suicídio seja a solução para suas misérias. Ora, se meu sofrimento não vai ter fim aqui na vida terrena, enquanto eu viver, sofrerei. É muito lógico que a pessoa pense, então eu termino com a minha existência, não continuo a existir, mas também não continuo a sofrer. É assim que vai pensar o suicida. Retomando então as informações desse parágrafo, a causa do suicídio é um descontentamento e falta de esperança e perspectiva para a solução dos problemas que a pessoa vive. E assim ela não vê meios e nem projeta um tempo para o fim do sofrer. Então, recorre ao suicídio. Pensar na vida terrena como representando bem menos que um dia diante da imortalidade da alma é um consolo e um motivo de perseverança na luta cotidiana. É isso que nos ensina esse ponto, esse parágrafo, ou esse subitem aqui do capítulo 5 do item A Loucura e o Suicídio, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos agora, nesse modo diferente de compreender a vida, um ponto poderoso e preventivo, tanto em relação ao suicídio quanto em relação à loucura. Como pudemos ver, os dois, tanto o suicídio quanto a loucura, têm como causa um descontentamento, uma aflição muito pungente que acaba crescendo, tomando conta da pessoa, fazendo com que ela perca, assim, o controle do seu emocional, o controle do seu raciocínio, e então o desespero, muitas vezes, a leva ao suicídio ou a leva à loucura. Somos ensinados nesses dois itens que, considerando corretamente quem nós somos, por que sofremos e que a nossa vida vai muito além da vida terrena, nós usamos a lógica correta. Ora, aprendemos a pensar da seguinte forma: nós somos imortais, portanto, acabar com a vida corpórea não eliminará o sofrimento, pois eu continuarei sofrendo na vida espiritual. Eu termino com a vida corpórea, mas carregarei dois sofrimentos na vida espiritual. O sofrimento de ter terminado a minha vida terrena, que poderia causar progresso, avanço para mim mesmo, e o sofrimento que eu já tinha comigo. Portanto, o sofrimento aumenta. Raciocinamos que enfrentar aqui o sofrimento é processo que necessita da razão operante e que o desespero a enfraquece a nossa razão. Portanto, buscando o melhor meio de superar as aflições, sempre nós encontraremos a razão e a perseverança, que se tornarão inabaláveis quando fundamentadas no ponto de vista do espírito imortal, lembrando sempre que esse é o caminho de aprendizado e conquista que nos trarão dias melhores. Então, assim, essas são as informações que nós temos nesses dois subitens do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixamos, como sempre, o nosso fraterno abraço, o nosso convite à continuidade de nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e os nossos votos sinceros de que Deus nos abençoe hoje e sempre.